Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios novos aqui da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias e nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui no ar. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 3527-8099 e você conversa ao vivo e faz a sua pergunta aos nossos entrevistados pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí abaixo do seu monitor e também você pode interagir conosco através do Facebook. Estou aqui com o meu computador acompanhando aí você que está nos assistindo e aí você manda sua mensagem para nós via Facebook e eu lerei aqui no nosso programa. 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. Recebo hoje aqui nos estúdios da TVI o ex-vereador e agora empresário Fuad Isaac. Fuad, boa tarde, bem-vindo ao programa. Fuad é empresário, sou um pequeno comerciante. Pequeno? Da Itapetininga. O investidor? Essa história de empresário é fora da pequeno realidade. Não, pequeno comerciante. Gostou, Fuad, do que viu aqui dos nossos novos estúdios? Nossa, parabéns para vocês, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês e ficou muito bom e espero sucesso, né? Já tem sucesso, que aumente e amplie o sucesso de vocês aí. Maravilha, então bate-papo hoje de política aqui com o Fuad e a minha primeira pergunta para ele é se ele sente saudade da época que estava como vereador. Eu estive vereador algumas vezes, eu precisava sair dessa oxigenada na minha cabeça para observar de fora o que acontece, como eu já havia dito para você, que eu queria sair, olhar de fora um pouco, porque você vai ficando na Câmara, você olha de dentro para fora os problemas, a realidade ou a coisa, e você começa a perder um pouco a noção de algumas coisas que estão acontecendo fora da cidade. É só ver quem não era vereador e falava de um jeito e hoje tem que falar de outro jeito, porque viu que a realidade não é tão fácil assim, repete os mesmos requerimentos que nós já fizemos numa situação diferente, então as pessoas começam a crescer. É importante participar para crescer. Eu tenho saudade de poder intervir em algumas coisas, como nós sempre intervimos durante todo esse período que participei como vereador na Câmara. Mas eu estou achando interessante essa situação de observar dor e daí você tem uma outra análise sobre a realidade. Você falou em olhar de fora, isso você está antenado às coisas que estão acontecendo. Você tem um restaurante aqui, vejo sempre diversas pessoas, principalmente da área política, vão e conversam com você, né, Fuad? Não, sempre a gente está observando e conversando sobre essas questões que acontecem na cidade e estou antenado dentro do possível, né, Maurício? Aproveitando então o ensejo, essa semana pela internet a gente viu diversas críticas ao executivo, esse aumento da área da Zona Azul e o valor que pode chegar a até R$ 2,50. Como é que você vê isso, Fuad? Eu acho que no momento assim, de uma situação meio de crise e falta de dinheiro, é uma situação um pouco complicada e as pessoas não vão gostar mesmo de pagar mais ainda pela utilização do espaço público. É uma realidade no mundo inteiro essa questão da Zona Azul, mas também é uma fábrica, né? É uma fábrica para as empresas que sempre acabam ganhando essas licitações para fazer essa Zona Azul. A prefeitura deveria pensar um pouco na questão do comércio,
das coisas. Eu vejo assim a questão do trânsito, por exemplo, em Itapetininga, é uma das questões assim que eu vejo com algumas críticas. Tem hora que eu tenho a impressão que eu estou em Monte Carlo, no autódromo. A cidade vai, todo carro voa para lá, depois voa para cá. Eu, por exemplo, particularmente, tenho sido prejudicado, mas eu não posso falar da minha situação de prejuízo, mas eu acho que vários comerciantes têm se preocupado com isso. É criação de faixas amarelas à vontade, e agora ainda com essa zona azul vai ficar mais complicado ainda. E a cidade já tem dificuldades e eu acho que eles não estão observando a realidade. Você acha que por parte hoje do Executivo, uma decisão muito verticalizada, no qual não há uma consulta ampla? Eu sei, é que a Prefeitura pensa em arrecadar, né? Só que às vezes tem que pensar devagar, discutir mais e melhor as coisas para poder fazer. Eu quero falar mais com o Fuad a respeito dessa questão do trânsito, mas hoje pela manhã o nosso repórter, o Luiz Ramos, ele esteve aí pelas ruas de Itapetininga, conversou com algumas pessoas. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar essa matéria e daí a gente já volta aqui continuando esse bate-papo com o vereador, ex-vereador, né? Vereador, não existe ex, né? Acho que as pessoas ainda... Eu estive vereador, não ele está. Está. Porque é uma coisa eleita. O povo elege por um período e enquanto você está nesse período, você está vereador. Você não é. Não é um cargo vitalício. Então, com o Fuad, Isaac, vamos passar a matéria e a gente já volta aqui para o nosso bate-papo. Estamos aqui no centro de Itapetininga, onde iremos ouvir o que a população está achando da terceirização do serviço da Zona Azul. A assessoria da Prefeitura de Itapetininga publicou o decreto onde teremos a terceirização desse serviço. Seu Gesiel, o que você está achando da terceirização do serviço da Zona Azul em Itapetininga? Olha, é uma medida da Prefeitura que vem de encontro com a necessidade da cidade, tá? A cidade já está muito lotada de carro, então há necessidade mesmo de se retirar um pouco dos carros, colocando assim a vaga como Zona Azul ou uma outra forma das pessoas poderem utilizar mais os espaços, dando mais chance para aqueles que precisam realmente de estacionar. Então o senhor acha que assim, com o aumento, a cidade tem 402 vagas hoje, com o aumento vai para aproximadamente umas 800 vagas. Você acha que isso é necessário então para a população? Sim, há necessidade não só de 800 como mais vagas, tá? Então, se ela pudesse abrir um pouco mais de vagas, seria até um pouco melhor. O único problema que eu vejo aí é que está sendo um pouco abusivo no preço. Uma hora por R$ 2,50, então ficaria mais viável estacionar num estacionamento privativo, onde uma diária ficaria bem mais em conta. Seu Carlos, qual é a sua opinião sobre a terceirização do serviço da Zona Azul em Itapetininga? A gente não sabe direito o que vai acontecer ainda, né? Porque o problema de estacionamento aqui no centro da cidade, para o comércio, está terrível. Não tem onde encostar. A gente não sabe se vai melhorar ou vai piorar, porque quantos que os caras vão cobrar, porque é um problema mesmo. Não tem aonde parar. O comércio está perdido, porque a cidade cresceu muito e o centro ficou, as ruas são estreitas, então é esse problema. Vamos ver o que vai acontecer, né? O senhor então vê como melhoria para o município ou ainda vê uma defesa para o comerciante? Eu vejo como uma incógnita, né? Provavelmente a gente espera que melhore, mas a gente não sabe se não vão cobrar muito caros, porque pelo jeito vão pôr Zona Azul em toda a cidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja uma coisa boa. A gente sempre espera que a prefeitura ajude os comerciantes e ajude o povo da cidade para que seja uma melhoria realmente. Tá aí, né, o Luiz Ramos, nosso jornalista aí nas ruas de Itapetininga. Então você agora que encontrar com o nosso querido Luizinho, ele vai fazer diversas entrevistas, muito legal mudar um pouco também, trazer essa participação da população aqui para o programa. Parabéns, Luiz, estreando aí com o pé direito aqui na TVI. Você viu, né, Fuad, a opinião das pessoas, né? O seu Carlos, até interessante, que ele também é comerciante aqui na nossa cidade, e a gente vê uma preocupação muito grande por parte do comércio com essa ampliação aí da área da Zona Azul. Saber o que vai acontecer, né? Então é uma incógnita. Realmente o Carlinhos falou a palavra correta sobre isso. É uma incógnita. Uma licitação parece que é até R$ 2,50.
nenhuma empresa vai entrar com menos do que R$2 ou R$2,50 para disputar a licitação, né? Agora deixa eu perguntar para você, Fuad, você também teve, né, uma participação, você já teve no executivo também, já teve no legislativo, até uma discussão que ocorre que a prefeitura ela não poderia assumir esse serviço? Mas a tendência dessas prefeituras, assim, estilo do PSDB, PMDB, etc., é diminuir a prefeitura e colocar, embora ela tenha criado muitos cargos de comissão, etc., mas é diminuir os serviços da prefeitura, né? Então, cada vez mais é a privatização dos serviços da prefeitura, como é terceirização, pode ser chamado, dessa questão para a prefeitura ficar com menos responsabilidades. Então, essa terceirização, você acha que hoje é uma tendência desses governos, vamos colocar, de centro-direita? Exatamente, já está provado isso já desde os anos 80 para cá, que todas as prefeituras, nesse sentido, estão tentando privatizar e terceirizar a maioria dos serviços. Veja a questão da limpeza pública, a questão da saúde, a questão agora do trânsito e outras questões da segurança, que as prefeituras estão tentando terceirizar e tirar de si esse peso, esse problema. Você falou, muito interessante, você falou da saúde, que às vezes as pessoas não atribuem essa terceirização na saúde. Algumas pessoas, não é uma empresa que faz, é uma instituição, mas é, de uma certa forma, uma terceirização, né? É uma instituição que é criada para fazer para fazer a terceirização e, na realidade, é privatizada esse serviço. Que é uma empresa, não é uma empresa pública, é uma empresa privada e chamada de instituição. Mas, por outro lado, Fuad, puxando mais para as pessoas que têm esse pensamento mais ligado à questão neoliberal, eles atribuem que o Estado não tem a capacidade de investir e não há outra solução se não ser a terceirização. Você enxerga de outra forma? Não, eu não tenho nada contra, eu acho que a prefeitura tem que cumprir algumas obrigações. Certo. O que a prefeitura tem que fazer? Tem que facilitar a vida das pessoas, deixar que as pessoas vivam mais felizes e melhores dentro da sua cidade. Tem que gostar da cidade, conhecer cada pedaço da cidade e ver como que ela funciona. Alguns serviços a prefeitura não tem condições de fazer mesmo, outros têm. Hoje a prefeitura ainda é um dos maiores empregadores dentro de Itapetininga. Participação do pessoal aqui pela internet, lá vamos ler aqui, a Maia Chauar, ela escreve, e os bairros, mato por todo lado. O Ricardo Hirata já faz uma crítica, por que não se terceiriza a prefeitura, o governo estadual e o governo federal? A Maia continua aqui, a gente desiste de ir ao centro. O centro está uma bagunça, não dá para estacionar, só fica rodando um horror. Agora parece que fala dessa questão mesmo do trânsito, ainda falando um pouco sobre isso, essas mudanças, por que elas não a prefeitura não poderia apresentar um estudo prévio disso? Exatamente, mas eu tenho visto assim uma proximidade do pensamento assim parecido com o que a gente já viu. A prefeitura utiliza-se do trânsito como uma forma de marketing também. Porque o dia inteiro eles estão pintando faixas em todos os lugares, pinta a faixa, muda a rua, transforma. Então está dizendo assim, a prefeitura está trabalhando, pintando faixas. O tempo inteiro é faixa nova, faixa hora vermelha, hora amarela, hora branca, hora mais larga, hora mais fina. Quer dizer, fica complicado. Então algumas coisas assim que... E não abre mão da gente discutir, os vereadores já falaram sobre algumas ruas que deveriam ser repensadas e não há mudança na cabeça dessas pessoas. Deixa eu pedir licença aqui para o Fuad, esqueço o costume de chamar de vereador, mas carinhosamente, Fuad, você vai ser o nosso eterno vereador. Nós temos aí um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Fuad, o Márcio Velho.
Ô, seu Manuel, tudo jóia? Bem-vindo ao programa. Pode fazer a sua pergunta para o Fuad. Não é pergunta, eu vou contar para ele que ele está fazendo falta lá na Câmara para ajudar meu filho lá, apoiar o meu filho, apoiar ele. Seu Manuel, deixa eu fazer o seguinte, vou pedir aqui para a gente arrumar, vou abrir a porta para o senhor refazer a pergunta. Teve um probleminha no áudio aqui, vou pedir para o senhor refazer a pergunta, por gentileza. Seu Manuel? Oi. Pode fazer a pergunta de novo, seu Manuel, por favor. Não é pergunta. Só está falando que está fazendo falta o Fuad lá para ele apoiar o Marcos em tudo que o Marcos fazia. Que o Marcos era fã dele. Agora entendemos a sua colocação. Obrigado, viu, seu Manuel? Forte abraço. Está fazendo falta. Nada. Fuad. Obrigado pela referência, fico contente, o senhor é uma pessoa participativa. Seu filho está indo muito bem. Ontem eu assisti vocês aqui no telescópio, está indo bem, vai longe. Você acha que nesse segundo, mudando um pouco nossa pauta, Fuad, você acha que, já que o senhor Manuel trouxe essa questão da Câmara, você acha que nesse segundo semestre já começa a se definir quem são os vereadores da oposição, quem são os vereadores da situação? Então, no início até ficou confuso, porque as pessoas que entraram com a prefeita na chapa dela, na aliança que elegeu a prefeita, acabaram virando os principais opositores, e os que entraram, que eram da chapa do Irã, viraram os principais apoiadores da prefeita. Agora já está dando uma dividida entre alguns, então está formando-se um bloco mais independente e o bloco que é da prefeita de olhos fechados. Agora deixa eu voltar aqui, então, continuando o nosso bate-papo, a gente falando ainda sobre essa questão de trânsito, são bastante perguntas aqui, mas tem uma que é bastante interessante. Para que se melhorasse esse trânsito de Itapetininga, não precisaria investir fortemente, melhorar o transporte público e mudar culturalmente para que as pessoas elas passem a utilizar o transporte público? Que a impressão que a gente tem, até um preconceito, eu acho, por parte de algumas pessoas, que quem usa o transporte público são pobres, né? Não, na verdade, Itapetininga tem um problema com relação ao transporte público, porque a cidade é barroca, ela tem as ruas muito estreitas, foram criadas essas coisas no século XIX, final do século XVIII, século XIX, início do século XX, as ruas são estreitas no centro da cidade. Daí o que aconteceu durante um período foi que até a empresa Nossa Senhora da Aparecida criou os micro-ônibus, na verdade, que era uma solução para essa situação nossa. Depois pararam os micro-ônibus também, porque os micro-ônibus tinham mais facilidade de entrar nas ruas do centro da cidade. E o transporte público ele deveria ter algum outro... eles mudaram o roteiro, desde o de Fiore, ele mudou o roteiro, mudou as linhas, mudaram as coisas, então melhorou o ônibus, pioraram as linhas. A empresa que entrou parece que não tinha noção da realidade, a prefeitura também não tinha noção do que estava fazendo com relação ao transporte público. Então ficou complicado aquele período, e eu não sei agora como é que está ainda o transporte público. Eles mudaram Tem algumas coisas assim que é vaidade pessoal do administrador, né? Ele queria fazer de qualquer maneira, mudar o terminal de ônibus, colocou naquele lugar sem estrutura nenhuma, ficou ali, daí ficou complicado as saídas, as entradas, daí tiveram que mudar todas as linhas de ônibus, os trajetos, a população está reclamando, as empresas de ônibus acabam tendo prejuízo, porque também não estão sabendo aonde é que vão levar e como vai prestar esse serviço. Daí foi crescendo a questão do táxi coletivo, né? Da lotação de táxi coletivo, os mototáxis, acabou virando uma necessidade da população para poder fazer a continuidade do trajeto do ônibus. Mas ainda há de se pensar muito nessa questão ainda. Eu acho que a grande palavra foi a sua, investimento no transporte coletivo, nos formatos que forem possíveis dentro da realidade de Itapetininga. Agora, tem duas questões, a complexidade
quer regulamentar essa relação ônibus, táxi e mototáxi, mas também a gente sabe que talvez essa questão a gente sabe que gera um ônus político. Você acha que isso faz com que alguns por isso que não acontece. Eu tive lá na Câmara, resolve? eu tinha minhas posições sempre, às vezes são contrárias a grupos, a profissões, como é que a gente pode falar? Então vai, por exemplo, o pessoal do táxi. O pessoal do táxi quer que vote-se a lei de acordo com as necessidades e interesses deles. Vai o pessoal do ônibus e pressiona os vereadores. Então vai um grupo de 100 ali, outro grupo de 100. Daí vai a população, outro grupo de mais 100 pessoas. E os vereadores, o que acabam fazendo? Acabam protelando as decisões para ver se consegue ficar mais ou menos com as pessoas, né? Aqui o Fernando interage conosco pela internet e ele escreve assim: Zona Azul, como está se pensando, é a forma mais fácil e abrupta de lesar trabalhadores, comerciantes e prestadores de serviço. Já também aqui a Irene, ela escreve aqui pra gente: Uber aqui em Itapetininga. E parece que já está circulando. Teremos mais uma dificuldade aí para administrar, né, Ford? Aí o Uber também. Queria que você comentasse sobre isso, essa nova tendência, que é mais uma. Nós nem resolvemos um problema e tem mais um problema. E o Uber já entrou em Itapetininga. Já tem alguns trabalhadores já fazendo isso. Estamos vivendo época de crise, quando estamos vivendo período de crise, acontecem muitas situações, né? Então, como que você vai tirar a possibilidade de trabalho de uma pessoa que está no táxi de lotação? Como é que você vai tirar a possibilidade de trabalho de uma pessoa que está com mototáxi? Como que você vai atrapalhar a questão do ônibus? Como é que você vai fazer isso? Eu concordo com essa questão da Zona Azul e essa ampliação, essa coisa, a cidade não vai mudar muita situação, mas vai atrapalhar os trabalhadores, os comerciantes e a população em geral. Mas se ampliar muito isso, não é até uma pessoa estava falando lá, ampliar as vagas são as mesmas. O que precisa ter é rotatividade das vagas. Aí pode criar uma outra forma, não simplesmente terceiriza e larga na mão, aí para algumas empresas ficarem mais ainda, né? Vou mudar aqui a nossa pauta de bate-papo com o Fuad. Vou aproveitar aqui também o Fuad, que teve uma grande participação no Jornal Correio de Itapetininga. Vou ler aqui, aproveitar e ler as manchetes do o Jornal Correio de Itapetininga, que está nas bancas, sua versão impressa todas as sextas-feiras. Um abraço especial ao Everton, que está aqui também conectado e pediu para mandar um abraço para o Fuad. E o destaque da matéria de capa é essa aqui, Fuad. Mais de 7.600 pacientes esperam por ultrassom. Reportagem apurou que tempo de espera pode ultrapassar 2 anos em Itapetininga. Essa questão de exames, Fuad, como a prefeitura, como resolver, né? Então, a prefeitura, desde o ano de 2000, quando aconteceu aquela história com a Santa Casa, fizemos até uma SEI sobre o topógrafo, a ultrassonalidade. A prefeitura tem dificuldade. Depois veio o AME para cá também, mas também atende toda a região. A prefeitura tem que tomar decisões políticas com relação a isso e pressionar. O dinheiro da saúde e da educação, todo mundo sabe que vem. O que precisa é ter projetos para as coisas acontecerem. Então, eu acho que precisa de uma gestão em cima disso mais direcionada para resolver esse problema. É complicado, viu? O pessoal está reclamando muito, não só nessa questão do ultrassom, que é uma quantia imensa de pessoas, mas em outras áreas também da saúde está complicado. E é possível resolver, Fuad? A gente nós da imprensa conversamos sempre com o pessoal, da política, secretários, diretores, e tem aquela, não vou chamar desculpa, mas é uma resposta, parece que é igual. Né? Não, mas o problema da saúde é um problema nacional. Olha, a saúde é o seguinte, ninguém vai no hospital porque está bem. Primeira questão é essa. A pessoa já vai mal no hospital, quando vai já está num ponto complicado. Alguns saem curados, outros não.
A saúde pública, ela tem muita questão aí de má gestão, e não é só nacional, cada cidade faz a gestão do jeito que pode, viu? O SUS o projeto do SUS é interessantíssimo, é copiado no resto do mundo. Só que aqui nós conhecemos um país chamado país da corrupção, do desinteresse, do desvio das funções reais e tudo isso. Daí o que acontece? Quando chega no paciente, chega na ponta do paciente, está estressado, os trabalhadores estão estressados da saúde, o material não chegou, é uma burocracia violenta, há um desvio de dinheiro, todas essas situações que vão acontecendo. É triste falar dessa maneira, só porque eu não estou participando, mas você observa a coisa e não vai. Eu lembro quando eu fui vereador a primeira vez, o querido, que é uma pessoa querida, faleceu no meu braço, foi o César Piedade, estava discursando sobre a questão da Santa Casa, naquele período de 1990, 89. Em 2000 voltei na Câmara Municipal, mesmo problema, daí era o topógrafo que foi comprado, que estava entupido num lugar, fizemos uma SEI, não conseguimos nada, foi engavetada pela polícia na época, pelo Ministério Público da época, não sei quem era. Depois, em 2008, voltamos lá na Câmara de novo, mais uma SEI de novo, daí deu aquele problemão, foi eu que pedi a SEI, foi aquele problema do SAS, depois veio aquele VART, pior do que o SAS, depois voltou uma outra empresa, e a saúde vai assim, desmontaram, a prefeitura não utilizou realmente como deveria os postos de saúde para diminuir a questão no hospital regional, que não é regional. O Barbará, por exemplo, em 2000, ele interviu na Santa Casa, o governador, que até hoje é governador, faz 20 anos, o Geraldo Alckmin, falou: nós vamos dar um hospital regional para Itapetininga, de 240 leitos que nós tínhamos em 1990, passou para 80. Aí fecharam o hospital infantil, fecharam a maternidade, que hoje é Secretaria da Educação. Aí de 300, 200 e tantos leitos, nós ficamos com 80, hoje tem 100 e pouquinho, porque ampliou lá, e tem o hospital da Unimed, que é particular, que hoje todo mundo tem que recorrer, porque a demanda nossa é muito maior do que a oferta de saúde. Então é complicado, e não tem muita solução a curto prazo. Tem que fazer uma gestão intensiva, ostensiva, ficar em cima, e a prefeitura tem que tratar disso com o maior carinho possível, porque é a coisa que é o sofrimento do povo. Temos mais um telespectador na linha, vou chamar aqui as nossas linhas bastante congestionadas. Obrigado a todos que estão participando conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Tudo bem contigo? Ô, dona Isabel, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Graças a Deus. Pois é, você está bonita e você está bonito, né? O estúdio está bonito, está tudo lindo aí, hein? Parabéns, viu? Está muito bonito o programa. E eu quero aproveitar a tarde, né? Que está tão bonita hoje, né? Tão nublada, com tanta esperança de chuva. E dizer ao Fodinho: boa tarde, Fodinho, estou com saudade de você. Você está fazendo tanta falta, muita falta mesmo. Os combatentes parece que estão desanimando já da luta. Não pode. Você é um combatente, precisamos muito de você. E a respeito da saúde que eu quero falar, que eu estou jogando a toalha já há muito tempo, estou com a toalha na mão, porque eu não estou aguentando mais ver tanta bandalheira, tanta palhaçada nessa gestão. Mas eu quero dizer a você que a saúde caminha de mal a pior. Quando você questiona certas pessoas ligadas na área da saúde, né, públicas, o que elas dizem a saúde está no Brasil. A saúde não é problema de Itapetininga, é o Brasil. E eu concordo com você e discordo dessas pessoas,
porque muitas cidades está dando certo a saúde. O problema realmente é gestão, é interesse. São pessoas que não estão empenhadas com a população, não estão empenhadas com a saúde. E aí a saúde continua de mal a pior. Quando você fala, em certa feita, eu reclamei para o vereador da saúde, ele me disse assim, é o Brasil, vai reclamar lá em Brasília. E eu disse a ele, eu moro em Itapetininga, então em Itapetininga eu tenho que falar com você. Não, se for para reclamar em Brasília, eu teria que ir lá com os senadores, mas eu confiei meu voto, não a você propriamente, mas a vocês. Então vocês têm a obrigação de cuidar. E infelizmente está um caos, cada vez pior. É promessas e mais promessas, é fotos, é poses, só foto. Vamos tirar uma foto. Lindo, que linda, lindo, mas nada. Olha, sinceramente, Fodinho, eu joguei a toalha, porque está muito complicado. E Itapetininga já, sabe o que é? Já faleceu. A política de Itapetininga está simplesmente nojenta. E a gestão simplesmente caótica. Nós não temos mais nada. Temos que pedir a Deus para não ficar doente, né? Temos que pedir a Deus para não precisar de emprego, porque emprego não tem. Enfim, o trânsito, esse caos que você está vendo, não tem onde estacionar, e agora com esse projeto aí da Zona Azul, vai ter que andar a pé mesmo, porque não vai ter dinheiro para poder estacionar. Enfim, é isso aí, Fábio. É mais desabafo, porque eu gosto muito de você. Eu acho você uma pessoa, assim, que ama Itapetininga, se preocupa com Itapetininga. Infelizmente você não está lá, mas você está fazendo muita falta, pode ter certeza. Um grande abraço, viu? Uma boa tarde a todos nós e muita saúde para todos nós. Viva a saúde, porque se ficar doente, é já ligar direto para o Camargo, porque não tem solução. Caiu precisar da saúde pública é esperar a morte. Boa tarde para vocês, tudo de bom, viu? Dona Isabel, obrigado pela sua participação, mas antes do Fuad responder aqui a Dona Isabel, queria lembrar você, telespectador, você que quer, né, alugar, quer vender, quer comprar o imóvel, a Jackson Nunes tem a dica para você. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Um abraço a toda a equipe lá do Jackson Nunes. Fuad. Oi. Eu agradeço a Isabel pelas palavras, que minha referência. Mas dizer que ninguém jogou toalha nem nada, nós vamos continuar observando e em determinados momentos a gente pode intervir, né? Acho que os vereadores que entraram, né, jogaram toalha. Mas os vereadores estão fazendo o que podem também, eu observo, sabe que na realidade tudo a situação não muda muito. Quem vai dizer que a Câmara é melhor esta ou aquela, todas as câmaras são parecidas, tem melhores e menos melhores vereadores, cada um está lá tentando fazer o que é possível dentro das suas possibilidades e da possibilidade que oferece a gestão municipal, né? Nós estamos numa gestão estranha, cheia de selfies, né? É a gestão dos selfies. Maravilha. Antes de a gente continuar aqui o bate-papo com o Fuad, nós vamos ao intervalo, 15 segundinhos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. O vereador, eu não consigo mudar, Fuad, vai ser o nosso eterno vereador, com o Fuad Isaac, que está batendo um papo conosco aí. Dona Isabel adiantou a nossa pauta, Fuad, até que você é formado em economia, você é da área da economia. O
que também acredito que diversas pessoas te procuram no seu comércio levando currículos, que a gente sabe a dificuldade hoje que é de conseguir um emprego, né? A gente sabe que são quase 14 milhões no Brasil, mas Itapetininga também vem sofrendo com isso. Temos, vamos pensar assim, em curto prazo, temos uma expectativa de mudar esse cenário nacional e, consequentemente, mudar aqui o nosso cenário municipal. Mas uma outra pergunta, Fuad, é como atrair e melhorar o salário daquelas pessoas que moram aqui em Itapetininga. Então, nós estamos vivendo uma crise que é nacional, uma crise que é, além da institucional, da moral e da coisa, a crise econômica que veio junto. As pessoas não têm coragem de investir, não têm coragem. Nós tínhamos uma possibilidade de... A criação, nós tivemos alguns momentos de auge da economia no período do Lula, final e início do governo da Dilma, que era ligada ao próprio consumo, Minha Casa Minha Vida, ajudava na construção civil. O Lula criou aquele período, tirar os impostos dos eletrodomésticos brancos, linha branca. a linha branca, outras questões, investiu na educação, investiu em um monte de coisa. E agora, hoje, quando fala assim que a inflação diminuiu, ontem estava assistindo o Jornal da Globo, a impressão que está é que o país está se recuperando rapidamente. Falou que abaixou o preço de algumas coisas, abaixou o preço porque o povo não pode comprar, o povo está sem trabalho, não pode comprar, abaixou o preço para poder... Então, é aquela história de inflação menor com recessão econômica, que é desemprego, é um cenário da época do final do Fernando Henrique, é um cenário do Sarney era a inflação, o cenário do final do governo do Fernando Henrique, que é recessão com economia estabilizada, ou menor inflação, mas daí isso aí é uma bola de neve ao contrário, porque as pessoas não compram, as pessoas não empregam, o preço cai, mas não adianta o preço cair se não tem quem consuma, então vai diminuindo cada vez mais. Desculpe cortar você, mas hoje eu estava até lendo, o Diese, ele fala que não são 14 milhões de desempregados, e sim aproximadamente 20, porque esses 14 milhões são pessoas que estão indo, né, até as instituições procurar emprego, mas tem aqueles que saíram, né? Esses 14 milhões é que tem a carteira assinada e que perderam o emprego nesse período. Agora, fora as pessoas que não tinham carteira assinada e não vão conseguir, e com a reforma trabalhista agora também vai complicar mais ainda a situação. A negociação vai ser direta com o patrão, então vai ser uma outra situação também, que eu não sei como é que vai virar isso num futuro próximo para o Brasil. Eu enxergo assim que nós vivemos num país capitalista e você tem que estimular o quê? Estimular a produção, o consumo, o emprego, que foi o que conseguiu fazer o Lula no período do governo dele, que é uma coisa muito complicada, porque às vezes assim, a economia é assim, você fala assim, vamos segurar a inflação, então a gente tem que segurar o preço. Para segurar o preço, o que você tem que fazer? Tem que diminuir, ter uma oferta maior do que a demanda. Só que com a oferta maior do que a demanda, o preço cai, só que quem não pode comprar, o que acontece? Está desempregado, aí você vai diminuindo a sua oferta cada vez mais para ajustar com a demanda. Quando você diminui a oferta para ajustar com quem quer comprar, você tem que diminuir o quê? Cortar a unha, como fala. Tem que diminuir funcionário, diminuir mercadoria, diminuir as compras e os gastos da empresa. Daí o que acontece é que a economia ela diminui. Só que os números que aparecem são bons, porque daí a inflação está pequena, os preços caíram em geral. Tal. Agora, por outro lado, como é que conseguiu, naquele período, aumentar a produção, aumentar a venda, aumentar o emprego? O capitalismo gira assim, você estimulando, aumenta o crédito, só que daí tem que tomar cuidado para não deixar que o crédito estoure, né, como aconteceu nos Estados Unidos, e pode vir a acontecer agora aqui por causa da recessão posterior. Deixa eu perguntar para você, Fuad, o mercado, né, muitos criticam e falam até que o golpe que ocorreu contra a presidente Dilma Rousseff foi
uma participação forte do mercado. Mas esse mesmo mercado parece que agora ele não está flertando positivamente com o Temer, né? Então, o programa, na verdade, eles queriam tirar a Dilma e não tinham um projeto para o país assim imediato. Falaram que o PT só tinha projeto de poder. Na verdade, quem só tinha projeto de poder eram essas forças que se uniram para derrubar o governo da Dilma, mas não derrubaram há um ano atrás. Eles derrubaram já em 2014, na véspera das eleições. E no dia que perderam as eleições, ela não governou nem um dia. A verdade é essa. A televisão massacrando, a mídia, a grande imprensa massacrando, tanto os jornais quanto a Globo, especialmente a Globo, e o Congresso Nacional também massacrando, fechado. Eles colocaram o Temer, daí vem dizer que nós que elegemos o Temer. Não foi quem votou na Dilma que elegeu o Temer. Quem elegeu o Temer foi quem tirou a Dilma. Porque o vice vem junto e é uma aliança, e a gente tem discutido isso muito. Agora, tudo bem, tem um projeto para o país, tem um projeto, não tem projeto nenhum. O projeto era simplesmente o poder e retomar as coisas. É tão estranho porque tudo isso que está acontecendo, estão falando na televisão de corrupção, etc, etc, e as coisas acontecendo simultaneamente, continua da mesma maneira. Essas histórias do Temer, de bolsa, de que mala de 500 mil reais, conversa com o cara da JBS, foi tudo no período mais agudo das discussões sobre corrupção e eles continuavam fazendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. Então nós perdemos não tem mais, não dá vontade nem de falar sobre esse assunto. Você acha que a população está desacreditada dos políticos? Então, hoje, se você pegar quem são o político, hoje é o cara mais podre sob o olhar da população e todos estão na mesma vala. E essa é uma das razões que eu não fui nem candidato também, porque eu não acho que as pessoas possam olhar para mim, eu luto, tenho meus erros, defeitos, tive problemas dentro do meu negócio, saí fora, voltei, mas eu não admito que as pessoas olhem para mim, por exemplo, na rua e falem, olha aquele gordão ladrão político, entendeu? Eu sou político porque eu acredito em algumas transformações, eu fazia política, como todos nós somos políticos, mas alguns participam. Agora, não pode pôr todos na mesma vara. Agora, tem alguns oportunistas que utilizam a política para se enriquecer, para seu benefício próprio, etc., daí é outra conversa. Mas hoje, se você pegar pesquisa, qualquer pesquisa, o político é o pior cara de todos. Mas dentro do que nós estamos observando, uma grande parte faz isso mesmo. Né? Eleições 2018, Fuad, você acha que o ex-presidente Lula consegue sair candidato? Ele é o meu candidato, mas eu não sei se ele vai conseguir sair candidato, porque a Globo gosta de Lula de manhã, Lula na hora do almoço, eles adoram fritar o Lula. E estão tentando de todas as formas. Ontem teve mais um pedido para ampliar a pena do Lula pelo triplex, né, do coisa. Então vamos fazer tudo isso. O ano que vem nós temos o Bolsonaro aí crescendo, que é um perigo, porque nesses momentos de crise é que aparecem os malucos aí que podem tomar o poder. Temos o PSDB brigando entre si, entre o grupo do Aécio, Alckmin, Fernando Henrique, Serra, etc. O PMDB esperando com quem que ele vai juntar para poder continuar no poder. E um bloco mais à esquerda aí tentando se organizar. Vamos ver o que vai acontecendo. E aqui para o governo do Estado? Pois o PSDB se eternizou no governo do Estado. Não sei o que eles vão fazer agora, quem que eles vão escolher, se é o Dória, se é o Alckmin não pode mais, já faz quantos anos está aí no poder. O Serra não ganha eleição, mas eu acredito. Eu acho que nós vamos ter o prefeito de São Paulo como candidato a governador do... Agora deixa eu perguntar para você, Fuad, já que a gente está até falando do governo do Estado, ontem o governador Geraldo Alckmin anunciou, né, a reforma, vamos chamar assim, da Raposo Tavares, aqui de Itapetininga até Ourinhos,
mas não fomos contemplados nesse primeiro não, momento, esse primeiro né, Ford? momento parece que é de Piraju a Ourinhos, né? Sim. Ou Avaré, não sei. Piraju. De Piraju até Ourinhos, né? É. A primeira etapa. E daqui a uns 10 anos, mais ou menos, a gente chega para cá. Vamos aguardar. Você que teve uma participação bastante intensa nessa duplicação até Araçoiaba, né, Ford? Você acha que o governo ele pode, até o ano que vem, o final do ano, muitos políticos falando que até o final do ano ele vai anunciar que vai fazer vai aqui anunciar a nossa região? Porque é campanha eleitoral, mas é difícil, né? Porque não tem ainda um projeto, não sei se tem projeto, tem o plano ecológico, a questão ecológica, tem um monte de projetos para fazer. Eu lembro que nós, até você, como jovem militante aí da estudantil na época, nós somos em São Paulo, na audiência, nós fechamos a Raposo Tavares uma vez com um caminhão perto do pedágio para ver se pressionava o governo. Ajudamos dentro das nossas possibilidades, não como aliados ao governo, mas como população, a pressionar para essa duplicação da Raposo Tavares nesse pedaço aí. Que hoje é uma facilidade muito grande, acho que ajudou bem Itapetininga nessa questão. Agora deixa eu perguntar para você, Fábio, já que a gente está falando dessa relação com o governo do estado, você acha possível, né, na cidade, no meio político, sempre se falou de uma certa, ou de uma, vamos colocar assim, só um coleguismo, mas não uma amizade entre, né, o deputado Giriboni com outros prefeitos, e agora ele é aliado à prefeita Simone Marcheto. O maior desafio dessa dobradinha seria essa estadualização do hospital regional? Seria uma das questões, a duplicação da Raposo Tavares daqui, saindo daqui, e outras melhorias para Itapetininga que sempre diziam que, porque a prefeitura e o nosso deputado não tinham uma interação completa. Porque todo mundo sabe que o Giriboni com o Roberto Ramalho não se dava, que o Giriboni com o Di Fiore não se dava, que o Giriboni com o Irã não se dava. Agora o Giriboni com a prefeita parece que tem uma interação muito grande entre eles, né? Porque na realidade o Giriboni faz parte do governo, dentro do governo da Simone Marcheto. Então agora a expectativa, nós estamos no primeiro semestre do governo dela ainda. É muito cedo, ilusão, você acha que... tem que ter a ilusão, nós temos que sonhar. Né? Você acha que é muito cedo para algumas cobranças, ou já dá para ter uma avaliação? O único problema que eu imagino é o que vai acontecer, nós vamos saber o que vai acontecer com o governo da Simone Marcheto ano que vem. Porque eu não sei até que ponto o Giriboni vai ficar ligado a ela. Se ela não deslanchar, ele vai ter uma perda política muito grande para a sua eleição de 2018. Estou sendo muito sincero aqui, como é que é o jogo político. Então talvez haja um racha aí que nós não estamos sabendo, que a gente não tem nem noção, porque não tenho relação de intimidade política com ninguém dessa área da política, mas eu vejo assim, se a prefeitura continuar dessa maneira, o prejuízo eleitoral por deputado é muito grande, por ele estar muito próximo da prefeita. Então pode acontecer um racha aí, nós sabemos só ano que vem, nós vamos ver o que vai acontecer. Mensagens, interação do pessoal aqui da internet, ele é o Ramos Maurício, ele escreve: boa tarde Maurício, boa tarde Fuad, parabéns pelo programa. Já o Alexandre Trevisani Ribeiro, ele escreve aqui: totalmente a favor da Zona Azul, é extremamente necessária a rotatividade de vagas. E aqui uma pergunta do Ricardo Irata para você, Fuad. Ele escreve aqui, também te tratando como vereador. Vereador Fuad, por que, de maneira geral, as pessoas de esquerda e os partidos de esquerda não conseguem eleger vereadores nem prefeitos em Itapetininga? A nossa cidade tem uma característica conservadora, assim, com relação ideologicamente. Nós tínhamos um professor, assim, que foi professor do Florestan Fernandes, o Uraci Nogueira. Você até é estudioso dele, ele em 1950, que ano foi? Ele 54. fez 54, a tese dele em 1954 era o nome do livro dele, da tese dele era como é que é o nome do livro?
Putz, agora deu um branco aqui. A Thaís que ele fala, manda pra gente. Que ele fala sobre a questão da discriminação em Itapetininga com relação às classes sociais, aos trabalhadores e às raças, né? E preconceito de marca, preconceito de origem. Preconceito de marca, preconceito de origem. E ele faz um estudo sobre Itapetininga em 1954, que é uma cidade tradicionalista, que tem um baita preconceito com relação ao que pode ser transformador, o que pode ser diferente, e daí acaba sempre ficando dentro de uma gema no seu ovo. Agora a cidade tem crescido, viu? Nesse período, de uns últimos anos para cá, tem vindo muita gente de fora, e essa Itapetininga antiga, preconceituosa, acontece que são os maiores formadores de opinião, né, que acabam levando a população a votar sempre nas pessoas mais conservadoras. Eu até fui candidato várias vezes, né? Eu sempre consegui me eleger, mas era um vereador chamado de esquerda ou centro-esquerda, às vezes o Geraldo Macedo, e a maioria dos vereadores sempre mais tradicionalistas. Ford, agora nosso programa está chegando ao fim, mas queria também, né, lembrar que você, no Restaurante Árabe, você promove também diversos encontros culturais. O que nós temos na agenda aí? Aproveite para fazer o seu merchan. Na verdade, está aberto lá para as conversas. Nós vamos tentar fazer agora umas agendas aí de saraus, etc. Mas às vezes tem música ao vivo na sexta, sábado. E são a Kátia Baroli, várias pessoas têm feito participações dentro do árabe lá. Mas nós estamos focando muito mais para melhorar cada vez mais a comida árabe tradicional, para a população poder participar. Aguardamos todos lá, juro que não vamos falar de política. Antes de continuar o nosso bate-papo, queria dar um recadinho a você, telespectador, que quer comprar, quer vender carro. A El Shaddai tem a dica para você. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça sua visita! Ford, queria agradecer desde já a sua participação aqui conosco no programa Telescópio, muito bacana, bastante pessoas interagindo conosco. Fica o convite para uma próxima oportunidade, a gente está aqui conversando aí sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. Então eu que agradeço, eu estou até meio enferrujado um pouco para discutir algumas questões, porque a gente fica focado em outras coisas, mas assim, daí a hora que vai debater, começa a ficar meio falho algumas coisas. Viu que deu um branco aqui para falar o nome do preconceito de marca do Uracy Nogueira, e eu... Sabe que eu sou da Academia de Letras, né? Uhum. E aí eu ocupo a cadeira do Uracy Nogueira. Você que criou essa cadeira, né? Eu pedi, porque na verdade foi o Grilo que criou. O Grilo? Mas eles me colocaram lá exatamente por essa identidade ideológica com ele. Então eu vejo que às vezes dá um branco exatamente pela falta de estar sempre passando um óleo na discussão e no debate, né? Eu agradeço aí a oportunidade e parabéns para vocês. Viu? Obrigado, Fuad. No próximo bloco nós iremos conversar com a galera do Demolei. Você sabe o que é o Demolei? Você quer ser um Demolei? Vamos entender mais um pouco com a rapaziada que está chegando aqui para bater esse papo conosco. Vamos ao intervalo, 30 segundinhos, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Voltamos Itapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da Jackson Nunes. Começando aqui o nosso bate-papo aqui, deixa eu dar uma boa tarde para a galera Demolei.
Começando com o Felipe. Felipe Luna, bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Lucas Lopes. Tudo bem, Lucas? Tranquilo? Bem, tranquilo. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado. E também lá o Matheus Harmstrong, que eu descobri agora, né? Que seu pai, ele é do Instituto Federal, né? Isso, lá mesmo. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo aí. Que é o Ragnar. Escapou o nome do seu pai. Obrigado. Ainda bem que seu pai pôs o nome mais fácil que o dele, né? Ragnar Harmstrong. E tem até uma vez brincando com ele, foi aquele jogo de troca-letras que tem lá no programa Luciano Huck. Quem acertasse o seu sobrenome, né? É difícil, né? Mas deixa eu começar aqui o nosso bate-papo com os meninos, começando com o Lucas. Então, Lucas, quanto tempo que você está aí com o pessoal do Demolei? Vou fazer 2 anos. 2 anos? E como que você conheceu? Um amigo meu tinha sido entrado antes que eu, e ele me falava sempre sobre o Demolei, sobre o que fazia, a Ordem fazia, e eu fiquei curioso, pesquisei, ele me contava, e eu gostei muito do que ele me falava. Eu achava interessante o que eles faziam para a sociedade. Daí com isso ele perguntou se eu queria entrar também. Daí 6 meses depois eu entrei. E você, Matheus? Desculpa. Eu entrei na Ordem em outubro do ano passado. Ainda eu tenho pouco tempo, mas eu conheci também por um amigo. Na verdade eu tinha alguns amigos que faziam parte, eles me falaram sobre os trabalhos e eu gostei bastante, e aí eu tive interesse de entrar e ele me convidou e eu entrei também em outubro do ano passado. E você, Felipe? Deixa eu só verificar aqui. Vamos ver as datas. Eu iniciei dia 31/8/2013. Eu conheci a Ordem Demolei primeiro através do meu pai, que ele já tinha ouvido falar, e depois através de um amigo que estudava comigo, ele fazia parte da Ordem. Quando ele descobriu que eu estava interessado e pesquisando mais sobre o assunto, ele me convidou e eu iniciei. Agora, o Lucas falou um negócio interessante, quando ele foi convidado, né, que ele soube o que faz. Aí a pergunta que eu transmito a vocês, o que faz a Ordem Demolei? Bom, então, nós nos reunimos, né? Nós temos nossas reuniões e, assim, nós tentamos realizar vários trabalhos filantrópicos aqui na cidade. Então, assim, a gente sempre está em contato com as entidades daqui para estar ajudando elas com alguma forma, às vezes fazendo uma visita em uma data comemorativa, como o Dia das Crianças, às vezes com alguma doação, com algum tipo de doação. Nós também temos um trabalho que nós chamamos de sopão, que toda quinta-feira nós nos reunimos na casa de algum irmão, né, que faz parte da Ordem, e a gente, com a ajuda de alguns estabelecimentos daqui da cidade, a gente monta lanches ou às vezes sopa, né, depende do dia, como está a temperatura, e a gente distribui para os moradores de rua. Às vezes a gente também encontra agasalhos, alguma coisa, cobertas, para estar ajudando eles. E também todo... Desculpa. Imagina. E também todo ano nós temos o nosso arrastão, né, que a gente já veio aqui falar até sobre isso, que a gente fica nos supermercados aqui da cidade, arrecadando alimentos para depois doar para as entidades daqui da cidade. E deixa eu perguntar agora aqui para o Felipe, e a Ordem Demolei, ela existe só no Brasil ou não? Então, a Ordem Demolei, ela começou nos Estados Unidos, em Kansas City, no ano de 1919, e desde então ela só se espalhou. Ela conta com cerca de 8 milhões de membros. Aqui no Brasil são 200 mil, mais ou menos, um pouco mais que isso já. E você consegue encontrar a Ordem Demolei na Itália, na Alemanha, na Argentina, no México, no Canadá, na Austrália. Inclusive, tem 2 irmãos nossos que são do capítulo de Itapeva, que estão lá na Austrália. Tem um irmão que é do nosso capítulo, que está lá na Alemanha. Então, assim, dá para encontrar em vários países do mundo. É bem legal isso. E como que pode uma pessoa que se torna o Demolei? Vamos supor, se, por exemplo, o Léo, estando aqui na nossa câmera, quer ser um Demolei, como é que ele faz? Bom, primeiro que a pessoa ela tem que ter entre 12 a 21 anos. Certo. E ser do sexo masculino. Além disso, se a pessoa tem interesse, ela tem que ser convidada.
Não dá para você iniciar espontaneamente. Você tem que ser convidado por um membro. E aí é feito todo um estudo acerca da pessoa que está sendo indicada, se ela corresponde aos nossos ideais, se ela corresponde às nossas virtudes. E aí tem todos os nossos processos e a pessoa pode acabar sendo iniciada. Fica aberto para vocês responderem o que são esses ideais, o que são essas virtudes. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então, a nossa ordem é composta por 7 virtudes. O amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. O amor filial é o amor que nós temos pelos nossos pais, o respeito pela família, por tudo isso. A reverência pelas coisas sagradas são todo o respeito que a gente tem pelas outras religiões, não importa que religião é, se é católica, espírita, evangélica, a gente tem que respeitá-las sempre. A cortesia é como nós... como poderia dizer sobre a cortesia? É como nós vamos tratar os outros sem... Mesmo não conhecendo os outros, a gente não pode falar mal deles. Nós sempre temos que respeitá-los, não sabemos o que ele está fazendo, o que causou isso. Nós não podemos apontar o dedo para o outro. Daí tem o companheirismo, que o companheirismo é uma das nossas mais importantes, mais importantes, porque a gente tem esse nome de Ordem de Molay, graças a um herói Martin das dos Templários, Jacques de Molay, que ele preferiu a morte do que entregar seus companheiros. Até entra na fidelidade, que é a próxima. Ele foi companheiro suficiente de aguentar a tortura, de não entregar, e foi fiel a eles até o seu último suspiro. Vai concluir? Não. Aqui. Daí tem a pureza. A pureza é a pureza que nós temos com os pensamentos e com o corpo, com tudo. E é o patriotismo, que é a gente ver que nosso país está mal e tentar melhorar com ele. A gente aceita que ele está mal, mas com esses erros a gente tenta fazer com que melhore. E daí nós temos 3 baluartes, que é a liberdade civil, a liberdade intelectual e a liberdade religiosa. Até quem já foi em cerimônia pública, a gente coloca uma Bíblia, que falaria que seria a liberdade religiosa, seria um símbolo, porque lá não estamos falando da religião católica, mas sim um livro que seja para todas as religiões. Nós não iríamos conseguir colocar todos os símbolos lá dentro. Das diferentes religiões. É uma que representa universalmente. A gente coloca os livros escolares para mostrar o intelectual. E é isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram das ações solidárias também que vocês fazem, mas vocês, quando não estão fazendo e estão reunindo, vocês estudam algum livro, vocês leem, tem alguma coisa nesse sentido? Não sei se foi claro na pergunta. Sim. Então, a Ordem de Molay, ela tem 2 princípios básicos que regem as suas atitudes. O primeiro é o melhoramento da sociedade através de ações filantrópicas, que a gente já cobriu. E o segundo é um crescimento pessoal e moral dos nossos membros. E para promover esse crescimento, além das atitudes filantrópicas, tem todo o estudo acerca dos templários, porque como o meu irmão Lucas já citou, o nosso nome advém do Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Então, a gente estuda toda essa parte de história, a gente estuda sobre religiões, esse tipo de coisa, para que o jovem ele possa entrar em contato com o máximo de experiência de vida, para que quando ele chegue na fase adulta, ele chegue um adulto preparado, um adulto consciente, com senso crítico.
Deixa eu perguntar, a Ordem Demolei tem uma ligação, né, com a maçonaria, mas necessariamente o Demolei, ele precisa ser filho de uma pessoa que seja maçom para que ele entre na ordem ou não? Não. Você não precisa ser necessariamente filho ou ter algum parente maçom, como no meu caso. Eu não tenho nenhum parente que seja maçom. Meu amigo era Demolei e me indicou. Você não tem que ser filho para poder entrar. A Ordem Demolei, ela é só uma ordem paramaçônica filiada à maçonaria. Eu não lembro quem que foi de vocês que falou de uma questão de se preparar, né? Essa preparação, como uma preparação, eu não sei se eu entendi, até marquei aqui, é uma preparação que é feita antes de você se tornar um Demolei ou quando você entra e se torna um Demolei? Preparação em qual sentido? Eu não lembro, acho que foi, não sei se foi você, até anotei aqui que falou uma questão de se preparar. Tá. É um dos ideais da nossa ordem, que é preparar o jovem para os anos da vida futura, né? Então, isso acontece dentro do Demolei, através dos nossos estudos acerca dos templários e acerca do cotidiano, de religiões, e também dos nossos ensinamentos, através das nossas atividades filantrópicas, né? Estamos falando bastante aqui com os meninos aqui sobre também diversos temas, mas muito também sobre a solidariedade. Mas por falar em solidariedade, a gente vai mostrar para vocês rapidinho um vídeo que fala sobre o asilo. Eu vou pedir para nossa produção colocar para vocês. Sonhos, histórias, saudade, respeito, carinho e vida. A fase da melhor idade pode e deve ser bem vivida. É um período de novas descobertas e cuidados, onde a nossa equipe multidisciplinar, com trabalho e atividade, faz com que nossos idosos tenham qualidade de vida. Venha conhecer nosso trabalho. Estamos abertos para visitas todos os dias, das 13 às 17 horas. Lar São Vicente de Paulo. Muito legal, né? Então, a gente estava mostrando aqui para vocês um vídeo, né? Falando sobre o Lar São Vicente de Paulo, nosso querido asilo, né? Popularmente chamado. E nós falávamos aqui, né? Vocês, inclusive, tiveram uma experiência, né? Esse ano estiveram lá. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência. O contato com o pessoal do asilo é muito tranquilo, foi bem fácil. Eles nos aceitaram de prontidão. Nós fomos lá com 5 membros, se eu não me engano. Você estava junto no dia, não estava? Não, você não foi? Não. Mas, então, a gente passou uma tarde muito gostosa com os idosos que estão lá. A gente jogou dominó com eles, conheceu todo o asilo, toda a parte interna, como funciona. Fizemos uma doação de fraldas geriátricas. Então, assim, foi um negócio muito legal de se fazer, bem tranquilo também. Como que vocês enxergam para o crescimento, quero ver de cada um pessoal, esse contato, né, que vocês têm e essa possibilidade que vocês têm de ajudar? A gente sabe que Itapetininga é uma cidade que tem sérios problemas econômicos, né, tem uma população aí que ganha a média salarial aqui é menor que o salário mínimo, a gente sabe das dificuldades que Itapetininga tem de avançar economicamente. O que vocês aprendem nesse contato com as pessoas, nessas ações solidárias? Que você leva pessoalmente, que você acaba refletindo, né, sobre o que essa ação nesse contato com as pessoas? Bom, eu acho que, por exemplo, essas visitas aos asilos, uma coisa que pode não proporcionar também só pensar na gente, mas também neles, né? Então, assim, eles são pessoas idosas, né? Então eles já têm vivido bastante. E muitas pessoas dali também, eles muitas vezes não têm uma companhia ali para ficar com eles toda hora, né? E a gente sabe que o ser humano, ele necessita disso, né? De alguém que esteja ali. E eu acho que isso é uma visita importante para eles, nesse fator. E também para nós. A gente consegue escutar as histórias dele, a gente consegue saber como eles vivem. Eu acho que isso é uma das coisas legais, interessantes. Então, essas visitas, como meu irmão disse, a gente começa a conhecer mais sobre eles, a história de vida deles,
e também nas visitas que nós fazemos no Dia das Crianças. Nós sabemos como elas se passam, como que elas se sentem naquilo e como a gente fica até feliz em ver que a gente indo lá, a gente não espera nenhum agradecimento, só um sorriso no rosto, mostrando que a gente fez o bem por eles. O interessante de todas essas atividades filantrópicas, quaisquer que elas sejam, é que coloca os nossos membros em contato com realidades que são duras. Foge do nosso cotidiano. Foge do cotidiano completamente. Então, quando você entra em contato com essa realidade, que é um choque, você inevitavelmente passa por uma transformação pessoal, porque você passa a ter um pouco mais de empatia para aqueles que estão ali, entendeu? Muita gente tem aquela visão de que as pessoas que estão em estado de rua, por exemplo, são pessoas que são vagabundas ou que desistiram da vida. Mas quando você entra em choque mesmo com essas pessoas, você conhece a história de vida delas, você percebe que é muito mais profunda a situação. E esse conhecimento, ele promove uma autorreflexão que é extremamente importante na nossa vida. Tem algum bate-papo com alguém que você lembra, assim, não precisa citar o nome, claro, mas que fez refletir, que te marcou, Felipe, que você recorda? Teve. Eu não lembro exatamente o dia, mas a gente estava fazendo um sopão numa quinta-feira à noite e a gente estava passando ali pela Praça da Matriz, aliás, pela Praça dos Bancos, e tinha um cara que estava coletando comida do lixo. A gente parou o carro, perguntou se ele gostaria de comer um lanche e começou a conversar com ele, né? Ele não tinha nada para estar feliz. A irmã dele estava presa, ele mora nos escombros de uma casa abandonada, ele mora numa área de risco aqui da cidade. Era 1h da manhã e ele estava na rua procurando o que comer, porque ele não tinha comido, já tinha 3 dias. Mas eu juro, eu nunca vi um sorriso tão verdadeiro na cara de uma pessoa. Ele tinha todos os motivos para ser triste, mas ele era provavelmente a pessoa mais feliz que eu já conheci na minha vida. E ele contava com muita graça sobre as coisas incríveis que ele achava no lixo. Relógios, celulares, pilhas, lanternas, todo tipo de quinquilharia que a gente pensa que é ruim, mas para ele era um mundo de possibilidades. Então, essa experiência foi realmente incrível. Mensagem aqui pela internet, mensagem aqui do pessoal interagindo conosco. Deixa eu olhar aqui, é o Cássio Xavier, ele escreve: parabéns a esses brilhantes meninos. Já a Diva Muniz, ela escreve: boa tarde, Maurício. Boa tarde, Diva, obrigado pela sua audiência. Antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo aqui, deixa eu aproveitar e chamar aqui o nosso intervalinho, mas é 15 segundinhos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Último bloco do programa Telescópio, bate-papo muito bacana aqui com os meninos da Ordem Demolei. Vou continuar o nosso bate-papo, mas eu estou com fome, não sei se vocês já almoçaram, mas a dica do programa Telescópio é que vocês que estão com fome, que vocês vão lá no restaurante Vila Rosa. Um abraço especial para o Cássio. Vila Rosa, o melhor restaurante de Itapetininga. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Um abraço especial a toda a equipe aí do restaurante Vila Rosa. Daqui a pouco nós, da equipe TVI, também estaremos aí comendo no melhor restaurante aqui da nossa Itapetininga. Continuando aqui o nosso bate-papo com os meninos aqui da Ordem Demolei, Felipe, no intervalo aqui nós batíamos um papo e você falou de algumas curiosidades, de alguns famosos que são demoleis. Quem são eles? Então, a Ordem Demolei, ela conta com figuras ilustres como
o Bill Clinton, que foi o 42º presidente dos Estados Unidos, o Alice Cooper, que é um cantor famosíssimo, o Walt Disney, ele era Demolay também, o Matheus, da dupla Jorge e Matheus, um cara chamado Edgar Mitchell, que foi um astronauta, foi o 6º homem a pisar na Lua pela missão Apollo 14, Dante Guimarães, que ganhou vôlei nas Olimpíadas, que ganhou ouro no vôlei nas Olimpíadas de 2004, e várias outras pessoas. Até o Mickey também é um Demolay. O Mickey é um Demolay? Verdade, que legal. E deixa eu perguntar para você também, eu não sabia, e tem o dia do Demolay? Como que é essa história aí? Na verdade, assim, no dia 8 de abril de 2008, o Estado de São Paulo instituiu o dia 24 de março como Dia Demolay, pela Lei Estadual 12.905. No dia 19 de janeiro de 2010, foi criada uma lei federal de número 12.208, que instituiu o Dia Nacional como a data do dia 24 de março. É interessante dizer que, embora a ordem ela tenha sido criada pelos seus registros no dia 18, o Dia Demolay ele é comemorado 6 dias depois, para se aproximar da data do falecimento de Jacques Demolay. Ah, legal, entendi. Gente, muito legal aqui o bate-papo hoje com vocês aqui no programa Telescópio. Eu queria que vocês deixassem o contato, por exemplo, quem quiser conhecer mais, quem quiser bater um papo aí com vocês, como que pode estar fazendo? As pessoas que quiserem conversar com a gente, precisarem, podem entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, que é Ordem Demolay Itapetininga. Isso. E nós também temos a nossa página no Instagram, que é CTI 515, e lá as coisas que a gente publica no Facebook normalmente também estão no Instagram, e a gente está sempre atualizando lá para vocês estarem informados das coisas que a gente faz também, e se quiserem entrar em contato com nós. Matheus, leve o meu abraço ao seu pai. Obrigado aí pela sua participação aqui no programa. Venha mais vezes. Pode deixar, eu vou mandar sim para ele. Lucas, obrigado pela sua participação. Volte, estamos com as portas abertas. Quando vocês quiserem discutir qualquer outra pauta, o programa também tem o prazer em recebê-los. Muito obrigado por ter dado essa chance para nós estarmos aqui. E também queria agradecer a maçonaria de Itapetininga, que sempre abriu a porta para a gente, sempre nos apoiou. Como os nossos irmãos sempre nos ajudam, as mães, os pais deles e várias pessoas da sociedade nos apoiam e sempre nos ajudam quando precisamos. Muito obrigado mesmo por todo esse apoio. Felipe, obrigado pela sua participação. Fica já também o convite aí para você, em outra oportunidade, estar batendo um papo conosco. Perfeito, agradeço muito o contato que a TVI tem feito e todo esse espaço e oportunidade que vocês nos forneceram. Obrigado aqui aos meninos da Ordem Demolay, obrigado a vocês telespectadores do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.